Fala, Megalera! Esse é o episódio 17 do Mega em Off. E hoje vamos falar sobre Customer Marketing. O que é isso aí, hein? Essa é uma ferramenta poderosa para engajar, reter e expandir o relacionamento com os clientes. E tem mais, com isso a gente pode fortalecer a marca e ainda atrair novos negócios, e fidelizar ainda mais o público que já está aí pertinho da marca. E quer saber mais sobre isso? Quer saber tudo? Vem com a gente no nosso Mega em Off. Oi, eu sou o Beto, diretor executivo da Mega Comunicação Estratégica. E eu sou a Gabi Gonçalo, diretora de marketing e pessoas da Mega. Galera que está nos ouvindo aí. Hoje eu te convido aqui para mergulhar nesse mundo de transformar clientes em protagonistas. O poder do Customer Marketing. E quem que vai contar tudo pra gente? É quem viveu e vive isso de pertinho, né, Beto? Quem que é, hein? É ela. Ela é especialista em comunicação estratégica, tem formação pela Fundação Getúlio Vargas e na PUC Paraná. Olha, ela tem mais de 15 anos de experiência. Ela lidera como Tech Leader em Customer Marketing na Neogrid. Gente, empresa que atende hoje clientes de todo o Brasil, mercado global, uma relevância gigante no cenário internacional também. É verdade. Atende grandes empresas varejistas, indústrias, os mais diversos segmentos. Vai além do convencional, ela transforma clientes em embaixadores, veja só que massa. Gerencia a produção de conteúdos impactantes e lidera ações de engajamento diferenciadas. É ela, pessoal, Andressa Larsen. Bem-vinda ao podcast Mega em Off, Andressa. Olá, uau, que apresentação. Você nem lembrava que era tudo isso? Nossa, 15 anos de experiência. Muita coisa, isso foi difícil resumir, hein? E muito bom estar aqui com vocês. E ainda mais para falar sobre um tema que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o Customer Marketing e os cases de sucesso, como deixar o cliente sendo o protagonista dentro dos nossos negócios. É um prazer nosso, na verdade, de ter você aqui, trazer toda essa experiência. A gente já se cruzou em vários momentos na jornada lá no comecinho, Trabalhamos juntas, eu aprendi muito contigo naquela época e eu tenho certeza que vou aprender mais e quem está assistindo muito mais com você aqui hoje. Então, tô bem emocionada aí com esse momento. Eu fiquei impressionado com a quantidade de depoimentos no LinkedIn. Olha só que... Que legal! A gente foi para montar o teu currículo ali, Muito legal. Um depoimento melhor que o outro. Parabéns. Muito que bacana. bom. A jornada não é fraca, E o mais legal é esses amigos que vão ficando no... Sim. Sempre procurei, ter esse bom relacionamento com as pessoas, Porque no fim das contas é isso mesmo. São as pessoas ali que a gente trabalha tanto no dia a dia quanto os clientes, Que a gente tem que tratar bem. Verdade. Então, vamos começar quebrando o gelo, Esse termo, Customer Marketing, ele é comum na nossa área, mas não é comum ter alguém dedicado com esse tema isolado, principalmente numa empresa de tech. Então, na tua visão, o que despertou o interesse da companhia, da Neogrid, para ter essa área, para fortalecer essa área? Como é que foi essa história? Então, ter esta cadeira de Customer Marketing realmente não é algo comum dentro das empresas. Mas o que acontece? Eu acho que as empresas até estão demorando, de certa forma, a perceber o quanto é bom ter alguém dentro do marketing que pense e defenda o cliente. Então, acho que a Neogrid se antecipou, é uma empresa inovadora, e sendo uma empresa inovadora, se antecipou nisso. Então, desde 2020 já tem essa cadeira de Customer Marketing, que agora já é um núcleo, que a gente chama dentro do marketing institucional. E foi por isso, por perceber que, ok, vendemos, ótimo. E daqui para frente, como que a gente trata o cliente? Como é que a gente faz com que essa experiência do cliente seja o tempo todo positiva, que a gente tenha momentos positivos e através da comunicação, no caso, que é estando dentro do setor de comunicação e marketing. A gente sabe, sempre soube que essa parte de
de comunicação com o cliente na sua jornada pós-compra é importante, isso é uma coisa. Aí tem as áreas de Customer Experience, enfim, Customer Success, melhor falando, né? Não Customer Experience é outra coisa. Mas o que eu percebia em todos, pelo menos os lugares que eu passei, era uma dificuldade de conectar todo esse trabalho que é feito por essas outras áreas que tratam do cliente com a comunicação. Então, acho que não lembro qual episódio que a gente falou disso, de ter, acho que foi o 15º, se eu não me engano, que a gente fala assim, de ter um processo para você criar isso. Ainda assim, com o processo, como fica com ruído no meio do caminho e o que acontece? As grandes histórias, é a percepção que eu tenho, né? As grandes histórias, elas acabam não sendo contadas, ou a comunicação não se conecta com o restante da jornada do cliente, né? Ou se conecta com muita dificuldade. Então, eu achei bem interessante, assim, eles terem essa cadeira ali dentro, porque você coloca uma mãe para cuidar, né? Isso mesmo. Que a comunicação fica com essa ponta solta, né? Exato. E você falou um ponto-chave dessa posição, que é o relacionamento com as áreas que estão no dia a dia com o cliente. Porque a gente, claro que estando nessa cadeira, a gente tem mais relação com o cliente ali, né? Conversa, enfim, por conta das ações. Mas quem está no dia a dia é o suporte, é o CS, né? O pessoal do atendimento ao cliente. Então, o que foi uma coisa que eu comecei a fazer? Me aproximar dessas pessoas. Então, começar a ter reuniões recorrentes com esses times para entender. E para que eles soubessem que existia isso lá dentro da companhia. Porque foi um trabalho de disseminar isso mesmo, sabe? Então, esse é um ponto-chave. É a gente ter recorrência com esses times que estão de frente com o cliente para poder pensar as ações e apoiar eles com as ações de comunicação. E veja só como a dinâmica é diferente, né? O Customer Success, ou o pessoal de suporte, normalmente é um time que está ligado à área ou de produto ou à área de vendas e pós-venda. Não está ligado à área de marketing. Exato. E a jornada, a visão, a estratégia por trás o fato de estar atrás de uma jornada de marketing ou de um departamento de marketing são outras ações. Então, quando você está pensando que se está ligado a uma área de vendas, o pós-venda, ele vai pensar num upsell, num cross-selling. Se está ligado numa área de produto, ele vai pensar como facilitar o entendimento do uso do serviço. E não para gerar valor, né, de outra forma. Né? Mas tudo isso gera valor. São essas coisas que a gente precisa contar. Então, por exemplo, quando eles percebem que tem esse apoio, que tem essa possibilidade através da comunicação e do marketing, eles começam a nos contar e reportar isso. E aí a gente transforma isso em conteúdos que vão gerar o upsell, que vão gerar o cross-sell. Então, a gente também está muito conectado com o time de Product Marketing. Porque eles dão a mensagem, eles dão o discurso, eles nos contam o que vem de coisas novas dentro das soluções e a gente comunica isso para o cliente. Então, o CS, né? O time de Customer Success é um braço direito meu lá dentro, assim. Por quê? Eles perceberam que se eles trabalharem a jornada do cliente e isso trouxer sucesso, se eles medirem esse sucesso, a gente consegue transformar em cases. E isso virou métrica dentro do time de CS. Então, ter cases de sucesso virou uma meta deles para nos alimentar e a gente poder produzir isso. Você falou de ter o upsell, às vezes no meio de um processo, assim, não é depois, então. Eu tava pensando aqui na jornada, né? Teve uma historinha bonita, teve resultado, e aí fez um upsell, aí a Andressa entra. Ou não, às vezes antes você entra. Isso é interessante. Antes também, porque essa jornada, ela tem um tempo, né? Para acontecer isso, para ter esse resultado, demanda um tempo. Claro que tem produtos que é mais rápido, né? Que o cliente já vê resultado mais rápido. E tem outros que precisa acompanhar durante um semestre ou acompanhar durante o ano, porque eles comparam muito, né? O ano anterior com o ano vigente. E é daí que vem os resultados positivos. Então, a jornada do case, para a gente ter o case, demanda um tempo. Então, demora, né? Até a gente conseguir, o cliente tem que viver a experiência do produto, né? Mas, às vezes, nessa jornada, já acontece o upsell porque ele percebe que ele precisa de novas funcionalidades. Então, ele quer melhorar o item sem venda dele. E aí, ele, para eu melhorar isso, eu preciso ter mais uma feature desse produto.
E aí ele já compra nesse meio tempo para ter o resultado. Então não acontece, não é tão linear assim, né? Não é só depois que termina, durante o processo ele pode fazer esse cross-sell porque tem produtos que complementam a cadeia de consumo e também pode fazer o upsell porque durante todo o tempo tem as inovações e aí ele pode ter essas novas funcionalidades. A gente está falando de ticket altíssimo aqui. É importante que o público tenha uma noção, assim, né? Não sei se você pode abrir uma média, um ticket médio aqui. É que depende muito, porque a gente tem tickets que não são tão altos com as soluções de integração que a gente chama, que é o EDI, que é a troca de pedidos. Então, aí a gente atende empresas de todos os portes. Então, não são tickets tão altos. E tem, né, gigantes, assim. Então, a gente esse atende... trabalho tu faz com todo tipo, independente, ou tem algum perfil específico que faz mais sentido? É diferente. O trabalho com o que a gente chama de grandes ali, né? As grandes empresas, é mais difícil de você conseguir fazer um case, por exemplo. Sempre assim. Pela burocracia e porque eles são empresas tão grandes que eles são autônomas no processo de controle desses dados, de medir esses resultados. O case é deles, interno deles, Exato, né? Exato. É tão grande que eles não precisam, entre aspas, né? De ter um acompanhamento. E tem as empresas ali que são as grandes e médias. Essas são o nosso foco de trabalho. E as que são as menores, que a gente chama, a gente trabalha de outra forma, que daí é fazendo comunicações de régua de comunicação, engajamento, treinamento. Mais de automação, né? É mais automação, exatamente. Mas cada uma tem o seu perfil. Então, Sim. Tem ali as grandes contas, né? Que a gente faz o trabalho, também consegue cases, mas é mais difícil por esse ponto, porque eles trabalham de forma autônoma, então a gente às vezes não consegue apresentar, vir para eles e mostrar o case, eles que trazem para a gente. E essas de médio e grande porte são as que mais rendem essas grandes histórias, aí, esses grandes resultados para a gente. Legal. Eu acho super desafiador essa área. Acho que é mais difícil e, assim, a maioria das empresas que a gente passa, assim, a gente vê que não tem case. Ou tem um ou outro, ou não tem número, não tem dado para comprovar, né? Gente. E aí não tem como vender sem case. Não tem como vender. Tem, mas é mais difícil. A história dos cases é algo que eu me orgulho bastante, assim, porque como era, né? Contando de maneira breve, assim. Quando eu cheguei na Neogrid em 2021, a gente fazia cases, tinha, né, o Customer Marketing, mas era assim, era um slide que a gente contava apenas para quem a gente estava tentando vender. Então, assim, era uma aspas que a gente, né, colocava num slide PPT e usava para o time de vendas. Então, eu preciso fechar um negócio. Poxa, vou ali e pego um depoimento de um cliente que está com sucesso, que tem essa mesma solução e coloco. Mas era só para dentro. Aí a gente começou em 2021 a falar, não, peraí, mas a gente tem que começar a contar isso para fora, porque, né, tem que ter prova. A gente tem que mostrar que a gente entrega o que a gente está prometendo. E aí a gente começou a estruturar isso. Então, vamos fazer uma landing page, porque era importante, né? A landing page é tudo, porque ali você converte. Então, né, conta a história. Tem um espaço para contar toda a história, né? O que compõe ali, que é o problema, né? Qual era a dor, como que foi solucionado, qual foi o plano de trabalho e qual foi o resultado. Então, a gente começou a implementar isso. Legal. A gente tinha como a gente ia fazer isso. Mas para disseminar essa cultura dentro da empresa. Então, a gente teve que apresentar inúmeras vezes, né? Mostrar, começar a produzir algumas coisas. E aí, quando a gente começou a produzir, o pessoal começou a ver, nossa, que legal que ficou, né? Olha só como ajuda. Né? Como fica mais simples falar do que a gente faz. Acho que também é uma chave importante que fez com que as pessoas percebessem a importância dessa produção. E aí, hoje, gente, é natural, tá dentro do planejamento estratégico. Hoje ainda fiz uma reunião sobre planejamento estratégico. Qual é uma das coisas que está lá em cima? Super desenvolver mais casos de sucesso. Então, gente, isso é, assim, uma vitória para mim. Eles quererem mais, porque é a importância do trabalho, né? A importância disso, todo mundo ficar pedindo, tem case. Né? E que daí vem um outro problema, que não dá para inventar um case.
né? Exatamente. Então... O importante é uma boa reflexão essa, você não pode inventar o case, porque você movimenta a empresa inteira a fazer o case. Isso mesmo. Então ele não é só uma ferramenta de vendas ou de relacionamento ou de geração de lead, é uma ferramenta que movimenta a empresa inteira, todo mundo querer que aquele projeto seja um sucesso. Isso, é o sucesso do cliente. Exatamente, porque o sucesso do cliente vai ser o nosso sucesso, né? Parece clichê falar isso, mas é verdade. E se o cliente tem sucesso, é muito mais fácil de vender para ele os outros produtos, né? É muito mais fácil. Então, todo mundo começou a trabalhar nessa mesma linha. E aí, não só o time de Customer Success, começou a vir case de onboarding já. Então, assim, poxa, o cliente tá ali 90 dias com o produto, ele já começou a ver resultado. A gente fez um case muito legal com uma das engarrafadoras da Coca-Cola. Foi onboarding que trouxe o case. 90 dias de uso da solução, eles reduziram. Eles usavam 4 horas para fazer um trabalho de pedidos, de processamento de pedidos, e passou a ser feito em 10 minutos. Uma empresa do porte da Coca-Cola, gente. Impacto financeiro um impacto gigante nisso. Então, isso também é legal. Porque a Neogrid, quando a gente conta um case, esse 1% que muda, ele muda muita coisa. Sabe, às vezes, uma L'Oréal tem ali 1% de melhora no nível de serviço. Mas isso Uma empresa bilionária. muito grande. 2% é milhões, gente. É muito legal ver esse ponteiro mudar. E mesmo que ele mude pouco, esse pouco é muito, sabe? Sim, que legal. E assim, quando você está produzindo os cases ou, né, fazendo toda essa estruturação no dia a dia, o que te preocupa mais e o que você acha, né, que as pessoas têm que prestar atenção, né, enfim, tô deixando bem aberto aqui, porque realmente é um dia a dia que eu não faço ideia de como que é, assim. Sem dúvida, é essa questão do case encomendado. Assim, explica. Eu preciso... Vem as pessoas do comercial. Andressa, eu preciso de um case X, de uma empresa de, sei lá, farma, que seja do produto do e-commerce. Aí a gente explica várias e várias vezes que não tem como a gente fazer o case se não tiver o resultado, se a gente não tiver medido isso. Então, essa era a briga, sempre assim, né? Do pessoal entender que tem que vir, tem que ter o acompanhamento, tem que ter o nosso lado da história. E a gente tem que ter uma história para contar. E essa história tem que ser interessante, mesmo que ela seja um recorte. Que daí vem uma coisa que a gente faz para poder também produzir mais cases. Sim. Poxa, eu posso pegar um recorte do resultado. Aí eu começo a mexer nos números, né? Então, assim, poxa, a gente fez um trabalho com varejo, né? Uma indústria com varejo. Então, ele está vendo lá o varejo do Pão de Açúcar, por exemplo. Eu fiz o trabalho com ele em todos os produtos dentro do varejo, mas eu tive um resultado melhor dentro de uma determinada linha de produtos. Mais relevante, assim. Mais relevante. Então, o setor de limpeza se destacou. Então, teve menos ruptura, né? Tem mais produto no mercado, né? Na prateleira, que é a ruptura. Tem menos estoque. Do produto de limpeza, o que eu faço? Eu conto o case desse resultado. Sim. Sabe? Porque se eu somar o todo, o resultado tem, mas não é tão bom. O número não é tão grande. Então, eu também mexo com os números ali, né? Eu vejo o que é melhor, o que é mais legal de contar. Sim. E aí tem essa coisa assim, essa né? tua veia jornalística Exatamente. ajuda nisso, né? Ajuda nisso. Evidenciar aquilo que vai vender também, né? Aquilo que vai vender, que daí vem essa questão também da publicidade do negócio, né? A gente também tem que ser juntos. Mais malandrinho nesse sentido, aí assim, todas né? as tuas especializações pós-graduação ali em publicidade e marketing Fala também mais alto. dão um help. E é claro, assim, né? Até porque você está pegando uma fatia de tempo. Se você fosse em outro momento, não seria o produto de limpeza, seria outra linha. Exato, E às vezes é o objetivo do cliente, também tem isso. Então, assim, ele vem com um objetivo. Qual que era a dor dele ali, né? O que ele precisava resolver? Ele precisava melhorar essa categoria, ele precisava... Então, tem muitos diferentes, né? Ele precisava vender um produto lá da linha dele que ele não vende muito. Só que para compor o mix dele, ele precisava. Então, ele focou naquele produto. E aí a gente conta essa história, a gente recorta e conta essa história. Eu adorei esse ponto, Beto, que tu falou, porque eu fiquei pensando agora, eu pirando aqui na jornada. Cara, que jornada complexa, porque
Você tá ali olhando naquele determinado período, o foco foi uma coisa, né? Uhum. E aí você fez um case, já divulgou na mídia. Você tem que continuar misturando tudo Porque você pode ter algum ad case de outra coisa. eterno até esse cliente estar contigo, porque pode ter novos cases dentro do mesmo cliente. Sim, a gente já Com fez. o mesmo produto que já foi mensurado há um ano Dependendo da atrás. sazonalidade, Bem dependendo do legal. tempo. A gente já fez, chegou a fazer com o mesmo cliente um ano um case e outro ano outro case de novo. Legal. E você tem boas práticas para isso? Por exemplo, um checklist, reuniões específicas sobre esse assunto? Você deixou bem claro, né? Vocês organizam o processo para enxergar o case. Vocês não vão atrás dele para montar. Vocês realmente fazem ele e aí vocês mostram vocês não encomendam, né? Então, tem um checklist para isso, tem um passo a passo. Como é que é o dia a dia da operação? Porque assim, não é só você sozinha fazendo, tem N pessoas fazendo. E aí que começa o problema, né? Você fazer com que várias pessoas, 30, 40 pessoas estejam engajadas para essa solução. O que a gente fez foi assim, ter o processo. Então, acho que para tudo, né, tem que estabelecer um processo. Estabelecido o processo, disseminamos esse processo de produção e não sai um case se não passar por nós. Então, já é uma cultura dentro da companhia. Tem que passar. E aí, criamos documentos simples, né? Um questionário de cases. Então, as pessoas... Andressa, tem um case. Tenho aqui. Ótimo. Eu preciso entender um pouco mais para ver se a história é relevante, para ver se tem um resultado. E aí, a gente já tem esse documento e as pessoas preenchem com esse resumo. E aí, a gente vai para o passo de entrevistar o cliente. Então, aí a gente faz como o cliente acha melhor. Tem gente que prefere fazer uma reunião, e aí a gente vai tirando as dúvidas, né? Tem cliente que prefere que a gente faça já os textos. Aí manda para ele revisar, daí ele revisa, pontua. E aí, gente, isso vai para esferas muito grandes dentro da empresa. Então, assim, demandam tempo também, que foi uma coisa que a gente aprendeu e também teve que controlar internamente. Que é assim, não é de um dia para a noite. Poxa, a gente quer fazer um case de uma Perfect Van Melle, Danone. Não é assim, não é a pessoa que nos deu a entrevista muitas vezes que vai dar o aprovado. O aval, o aval. Então, aí existe esse tempo. Então, temos o material. Aí a gente começa a produção de peças. Que é, para mim, um capítulo também importante aí. A gente evoluiu muito a parte de design. É um ponto que às vezes a gente esquece de falar, mas faz diferença. Então, o que a gente percebeu que fazia com que a gente aprovasse mais rápido? A gente ter um layout que tirasse um pouco o nosso azul, a nossa marca, sem tirar, né? Claro, a nossa marca tá ali, mas que tivesse um espaço para os produtos do cliente. Exatamente. E aí a gente vende aquilo e a gente começou a ser muito mais rápido para conseguir as aprovações. E foi design que mudou tudo isso. Então, assim, a gente, em vez de colocar um produto dele lá e o negócio ser fundo azul, a gente começou a colocar um fundo neutro. A gente coloca um pack de produtos do cliente. Então, quando ele vê aquilo ali, aquilo enche os olhos dele, sabe? Nossa, os nossos produtos. E aí tem uma frase, tem um depoimento dele, ou tem um número ali, contando, né, a chamada principal. E eu vi que isso fez diferença. Então, é legal de contar, porque às vezes essas coisinhas, assim, são os detalhes que fazem a diferença para uma aprovação, para esse processo, né, que você estava comentando, ser mais rápido. Então, feito esse material, né, só para fechar o processo, a gente sempre manda tudo para o cliente. E aí, quando a gente manda, também foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Primeiro, parece uma coisa simples, mas a gente mandava os arquivos em anexo para o cliente aprovar. Fizemos as peças, estava lá, anexo, né? O e-mail marketing, o release. O que a gente começou a fazer? Uma coisa simples. A gente começou a montar uma apresentação com todas as peças. Gente, isso mudou o nosso tempo de aprovação muito, muito, muito. Porque ele abre e vê, nossa, quantas coisas eles fizeram, sabe? Que antes não dava essa sensação. E vê numa cadência, numa organização, numa organização. É quase uma campanha ali. Né? Exato, Então, poxa, olha, peças de redes sociais, olha que legal, né? Peças de ali, LinkedIn. Aí, o release para a imprensa, a landing page, a gente coloca todas as telas. E aí, isso fez essa, poxa,
olha só, a gente percebeu que, nossa, aprovado. Teve vezes que a gente recebeu assim, aprovado, sem alterações, várias vezes. Então isso é legal. Aí tem a aprovação do cliente, né? Porque sem a aprovação dele não tem o, né, o case não é colocado no ar. E acontece às vezes também, que é a parte ruim, mas aí é um outro capítulo. Mas eu posso contar sobre esse capítulo também. De não ser aprovado. De não ser aprovado, já aconteceu. Aqui é mega em off, né? Os bastidores, fala, exatamente. Né? Eu conto mas pra vocês. Mas esse temos até hoje 1 ou 2 cases que até hoje ninguém... Tá ainda, né? Em aprovação. E eu também. Sonho. Tem alguns que estão aí. É legal entrar nesse ponto, assim, porque... Por mais que você construiu o case do cliente, você mostrou para ele que deu resultado, ou até ele trouxe o resultado, por compliance ou por alguma decisão interna, ele não permite que saia, porque às vezes é muito estratégico. Né? E vocês já conseguiram contornar? Como é que é a... O ponto para a gente tentar que isso não aconteça é a gente ser mais rápido no processo. Então, isso é um ponto importante. Antes, a gente demorava ali um mês para fazer o case. A gente começou a entregar em 10 dias. Isso muda bastante. Porque 1 mês, gente, pode acontecer coisas nesse relacionamento com o cliente. E se o produto dele parou de funcionar por um dia que seja, já não vou mais aprovar esse negócio. Já não estou mais feliz com isso, sabe? Então, a gente começou a priorizar mais. Hoje em dia, as coisas acontecem tão rápido, as mudanças, né? Exatamente. Às vezes até a política da empresa, a pessoa sai. Ixi, quer ver? Aí o ponto focal foi desligado. Não vai priorizar nunca mais. A gente quase chora. Porque daí a gente, meu Deus, a gente vai ter que agora explicar para a pessoa. É um resultado do outro que saiu. Às vezes até consigo reverter, mas às vezes não consigo. Aí, outra coisa que a gente faz nesse caso, que dá muito certo, é descaracterizar o case. Eu não quero perder trabalho, não posso me dar esse luxo, né, de ter feito o trabalho e aí depois não usar. E a gente começou a fazer isso. Então, a gente tira a marca do cliente e aí a gente coloca uma grande indústria de panificação. E aí, claro, toma todo spoiler aí já. Todo cuidado, Não, a gente toma todo cuidado, que daí é um ponto bem importante. Não faço isso sem o ok do time de grande indústria de panificação na rua tal, na cidade tal do CEF. Exatamente. Mas é bem isso que a gente às vezes quer falar. Fica a dica. Que produz da grande... quase dando endereço e telefone da empresa. Grande produtora de vinhos argentinos, não sei, só tem aquela empresa, né? E só um detalhe que eu queria que a gente reforçasse para quem está assistindo. Você falou ali de ter um lugar onde as pessoas da área de Customer Success que entra e vai lá e preenche o case. Lindo, maravilhoso. Mas assim, eu acredito que a maioria das pessoas tenha dificuldade de fazer essa galera preencher esse link. E aí, veja se eu entendi direito. E aí vamos reforçar para quem está assistindo. Eles têm uma meta. Tem. Eles têm uma meta que é maior que a nossa, inclusive. Porque, às vezes, pode ser que um case que eles fizeram, para nós, a gente já tem muitos cases nesse produto. Então, a gente pode, de certa forma, às vezes, né, dar uma negativa. Mas, claro, que esse case vai ser usado para apresentar para o público interno, mas eles têm uma meta. Então, assim, que fique claro para quem está assistindo, né? Importante. Eu acho que isso faz muita diferença. Ter uma meta vinculada a todo esse processo nas áreas que estão envolvidas e que essa meta, né, venha de cima também, de ter um acompanhamento, porque senão não funciona. Exatamente. Eu acredito que não há processo que vá resolver isso. Não tinha como a gente fazer case, é um trabalho que não depende só do time de marketing, né? Se o pessoal que atende ali o cliente não trouxer e não tiver essa meta e esse acompanhamento, então... Achei importante reforçar isso, porque eu acho isso um dos principais pontos. Além de o restante, que tudo é importante, né? Mas eu acho que sem isso não resolve. E você vê, num mercado que tem tanta competição, né? Vocês são globais, vocês competem com todo mundo. Às vezes é difícil explicar todos os detalhes que a empresa faz, né? Uma empresa complexa como a Neogrid, né? Que tem uma capilaridade muito grande. Então... É a melhor ferramenta de mostrar que você dá esse tipo de resultado. Fica muito mais fácil a pessoa enxergar e fica muito mais fácil você se diferenciar de um concorrente. Então, que hoje em dia
quase todo mundo está entregando, diz que entrega soluções semelhantes, né? Quando você mostra, ó, eu fui para cá, fiz isso aqui, dei esse resultado, e o teu time compra essa ideia também, fica mais fácil. Você falou uma coisa no começo, foi muito legal. Até o pessoal comprar a ideia foi suado, né? Sim, até ter a cultura do case. É isso. Hoje a gente pode dizer que a Neogrid tem a cultura do case. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, realmente. É porque as pessoas começaram a ver valor. Então, além do cliente ver valor, porque isso é importante, que a gente está falando aqui, né, do cliente. Então, o cliente também se sente privilegiado. Quando a gente tem case de um segmento que a gente tem vários clientes, o outro cliente também quer ser case. Eu também quero mostrar que eu tô bem. Também quero sair no jornal. Também quero sair, exato. E sair no jornal é um ponto importante também, porque a gente, nessa cadeira, a gente tem que se comunicar e tem que ser fonte de conteúdo para assessoria de imprensa e para redes sociais. Então, é uma coisa que eu sempre tá sempre no radar, sabe? O que aqui da minha parte eu posso levar para o time de assessoria? O que eu tenho datas que eu tenho que levar coisas de cliente para redes sociais. Então, isso é legal também. E o case é um prato cheio para isso, né? Sim. Porque, assim, ele rende imprensa, então, espontânea, né? A gente tem aí um retorno muito bom. E também rende muito nas redes sociais. Além de, né, a gente mandar por e-mail marketing, além de ter a LP, que rende leads. Então, ele é, assim, o pacote completo mesmo, sabe? Quando a gente vai preenchendo, assim, o que é necessário? Poxa, ele preenche isso? Ele preenche, né? Reputação, preenche. Marca, preenche. Venda, preenche também. Tipo, gera venda. Então, é muito legal, sabe? Tá, e aí assim, ó, conta a história de um case que tu tem orgulho, conta pra gente, já tá na mídia, acho que tu pode falar à vontade aqui, né? Como tem foi? vários. Eu acho que são muito legais, assim, quando a gente fala de grandes marcas, né? Dá um orgulho, assim. Então, poxa, a gente fazer um case da Coca-Cola. Fazer um case da Mondelez, né? Então, assim, acho que esses são que ficam na memória. Tem um que é especial para mim, porque foi diferente, que a gente fez com a Electrolux. Olha. Então, é diferente, porque geralmente os cases, eles são mais, assim, varejo, indústria, né? Indústria de bens de consumo, de bens de consumo de alimentos. Sim. Então, esse foi diferente, porque foi muito legal, porque a Neogrid apoiou a Electrolux num projeto de logística reversa. Então... Opa, super complexo, hein? Nossa, um projeto muito complexo. E foi muito legal entrevistar e entender o quanto isso gerou para a comunidade mesmo, para as pessoas, para o mundo, né? Para o planeta. Porque, né, a Electrolux vendendo. Dentro do processo do e-commerce deles, a gente ajudou que tivesse a possibilidade de eu pegar e quero comprar uma geladeira nova. Eu aviso lá que eu quero que eles peguem a minha geladeira velha. E aí, eles fazem esse processo de logística reversa. E o nosso produto ajudou. E isso foi super inovador. Então, é um orgulho, né, esse. E eu acho que também a gente conseguir aproveitar as oportunidades para ter cases que não sejam, talvez, tão grandes, mas que a gente aproveita as oportunidades para gerar conteúdo de cases, que é dentro do nosso evento que a gente tem, que é o Neogrid Summit. Então, a gente tem os clientes no palco contando os cases deles. Isso, para mim, é sensacional. Então, é um baita orgulho. E é o que o pessoal gosta. Então, quando o cliente está no palco, é quando eles veem, nossa, realmente não é a Neogrid falando dela mesma, né? É o cliente falando. Então, isso é um super orgulho. E lá dentro do evento, a gente gravou, aproveitou que tinha uma estrutura, que tinha, né? E gravou mais 12 clientes falando dos produtos no próprio evento. E mais 6 podcasts. Então, assim, vamos aproveitar que a gente está perto dos clientes, que a gente não tem essa oportunidade ali, né? De estar junto sempre, o time de marketing principalmente, e a gente gravou um monte de conteúdo. Então, isso também me dá um orgulho bem grande. Que legal. Nossa, que fantástico, né? E, Andressa, para encerrar, a gente tá chegando, infelizmente, no final. Eu tinha mais umas 5 perguntas para te fazer, mas vamos deixar para um próximo. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está ouvindo, aquilo que você quer falar, um grande entendimento que você teve, é aquilo que está no coração, assim, aquela mensagem que você quer passar para o pessoal. E vai ficar tudo em off, tá? A gente Ninguém promete. vai saber, né? Eu acho que, assim, como profissional de comunicação,
e falando desse tema cases, eu acho que a gente tem que gostar de gente, sabe? Eu acho que no fim é isso que é... Como é que você faz para contar um case? É uma história. Então, você ouve a pessoa, você escuta. E eu vejo que isso faz diferença. Esse ouvir os outros, né? Enquanto profissional de comunicação, às vezes falar bem menos e ouvir mais. E ter empatia, humildade. Então, eu vejo que isso fez com que, dentro da minha carreira, assim, e desse trabalho específico, né, de produção de cases, a gente tivesse mais sucesso, sabe? Quando a gente passa a ouvir o outro e a contar a história. Então, eu acho que trabalhar com comunicação é isso, ser apaixonado por gente. Então, é isso que eu vejo, assim. Ah, que mensagem fofa. Que legal. Obrigada por ter vindo, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito honrada e foi muito bom estar aqui com vocês. Adorei. Que legal, que eu vi de aprendizado, peguei vários insights teus, a gente também trabalha muito com case interno e sempre foi muito difícil fazer a operação dele acontecer, né? Uhum. Mas aí a sócia aqui assumiu a cadeira também e cada vez mais, todo mês a gente tira. Não é fácil mesmo, ainda mais passar por mim, né? Então, tá de parabéns também. Vamos lá, então eu me despeço aí, galera. Mais uma vez, a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? E lembre-se, para saber mais sobre o mundo do marketing, vamos lá seguir o @megaexperiência nas nossas redes sociais. E até o próximo Mega em Off.